Então que nós possamos nesse momento fechar nossos olhos, respirar profundamente e serenando a nossa mente, o nosso coração, nos preparar, ficar receptivos ao nosso tratamento, buscando a ligação intensa com o nosso mentor individual, esse espírito querido que se propôs a cuidar de nós nessa encarnação. A espiritualidade presente desta casa, a cúpula espiritual desta casa e todos os companheiros que trabalham nessa noite, aqui no salão, nos passes, em todos os lugares desta casa abençoada. Possamos buscar a ligação intensa com a nossa Mãe Santíssima, que nos abençoa e nos envolve no seu colo de mãe, nos fortalecendo a caminhada para que possamos chegar a Jesus, seu Filho, nosso amigo, nosso companheiro querido, que por amor a todos nós veio à Terra para nos mostrar o caminho para chegarmos até Deus, nosso Pai. E diante do Pai nós agradecemos a oportunidade da vida, o pão espiritual e material de cada dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus. Agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que Jesus possa nos envolver nesse instante, nesse momento, para que possamos aprender juntos os ensinamentos que Ele nos trouxe. Esse semestre nós estamos com o Sermão da Montanha. O mês de março começa com a bem-aventurança dos puros de coração. Ali não está marcado, que era do mês passado, né? Eu esqueci até de olhar para ver. E nós começamos então com os puros de coração. E Jesus, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre essa bem-aventurança. Como já foi dito algumas vezes, o que é a bem-aventurança? É felizes os puros de coração. Quando a gente fala puro de coração, a gente já pensa em quê? O que a gente pensa quando fala pureza de coração? Então Jesus começa Mateus dizendo, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu dizendo, deixe que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Por que Jesus fala da pureza da criança? Porque, embora a doutrina espírita nós temos a reencarnação, e sabemos que, através da reencarnação, o espírito já vem com uma bagagem espiritual, vamos dizer assim, né? Ele já vem com essa bagagem. Quando nós reencarnamos, Deus nos dá a possibilidade e a misericórdia do esquecimento. Então, quando nós começamos a nossa infância física, estamos também na nossa infância espiritual, porque ainda não foi aflorado tudo que nós viemos trazer das outras encarnações. Ainda estamos em formação. O que nós fazemos nesse instante, até os 7 anos mais ou menos? Nós vamos colhendo as informações que nos são passadas.
Por isso a importância dos pais neste momento. Então as tendências espirituais ainda estão adormecidas quando nós reencarnamos na infância. Por isso ele compara as crianças, assemelha-se aos puros de coração às crianças, porque ainda há a pureza do coração em cada uma delas. Vamos dizer ainda que elas não foram contaminadas, né? E os instintos ainda estão florescendo e toda a bagagem que elas vieram ainda não apareceu, ainda não foi tocada, ainda não, eles não estão mostrando ainda para nós a que vieram. Depois, mais para frente, nós vamos percebendo as tendências de cada um, mas aí vai caber ao lugar em que ele está, ao lar e aos pais, alimentar ou não essas tendências. Mas enquanto crianças, temos a pureza do nosso coração. Não conhecemos a maldade, não conhecemos também. Estamos ali para aprender. Então Jesus nos assemelha, os puros de coração, a esta criança. Ainda está para aprender. Ainda está procurando se alimentar de coisas boas para que possa realmente frutificar e seguir como adulto. E qual é o sentimento maior da pureza de coração que ele nos fala aqui no Evangelho? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por quê? Porque o egoísmo nos torna pessoas que só queremos as coisas para nós não sabemos dividir. E o orgulho nos faz nos sentir melhor que as outras pessoas. Porque quando a gente fala, o meu orgulho está ferido. Às vezes quando a gente leva algum tombo, alguma coisa, eles falam, a dor não dói tanto, dói o orgulho, né? De você ter levado uma rasteira e ter caído. O joelho não está doando tanto, mas o orgulho tá ali, né? Então são as chagas da humanidade. Quanto mais nós trabalharmos para eliminar esses sentimentos do nosso coração, mais puro nós vamos ficando. E também as crianças que vêm para que nós possamos cuidar, também de um determinado tempo elas vão começar a mostrar as suas tendências. E pode ter sim o orgulho, o egoísmo, todos esses defeitos, né, que nós achamos, elas vão mostrar se vieram com esta bagagem de outras encarnações. E cabe a nós alimentá-lo ou não. Como eu falei da evangelização infantil também, né? Nesta parte a evangelização infantil também trabalha. Mas cabe um conjunto dos pais, né, estarem juntos para poder auxiliar essa criança. Então a pureza do coração é o quê? É uma conquista que nós vamos tendo. Quando nós estamos adormecidos, ainda não conhecemos o bem e o mal, não sabemos como seguir. Como vamos crescendo, nós já vamos conhecendo. E dependendo do que nós viemos resgatar nesta vida, vai aparecendo as situações em que nós temos que nos mostrar. Então são situações em que nós vamos nos conhecer melhor e saber como nós vamos agir em determinadas situações que são colocadas na nossa vida. Principalmente convivência com familiares e convivência do trabalho ou qualquer grupo que nós fazemos parte. Neste momento, nós vamos nos conhecendo. Como eu sou em família? Como eu sou no trabalho? Como eu sou em meu grupo de amigos? E nós vamos buscando. E quando nós percebemos o quanto os nossos defeitos nos fazem mal, a gente dá aquela parada e fala, puxa, alguma coisa não está certa. Eu não estou agindo legal. Vou procurar uma forma de melhorar esse processo. E aí nos vem o autoconhecimento, a procura de nos conhecermos melhor.
conhecer os nossos sentimentos, as nossas atitudes e também os nossos pensamentos, né? Porque sabemos que o pensamento tem uma grande força. Por que eu estou agindo assim? E aí nós começamos a procurar alguma coisa que nos preenche, que nos dê um direcionamento para seguir. Buscamos a religião, buscamos um grupo de apoio, buscamos uma terapia. E nos esquecemos que os ensinamentos de Jesus é o melhor direcionamento que nós temos para que nós possamos nos entender e buscar essa pureza de coração. Antigamente, na época de Jesus, puro tinha outra denominação, outro conceito. Então, eles não se misturavam com doentes. Tem a história da mulher que tinha sangramento, que ela era impura, porque ela tinha sangramento. Tinha a prostituta que lavou os pés de Jesus com o melhor óleo que ela tinha, ela também era impura. Então, eles não entendiam na época porque Jesus se misturava com essas pessoas que trazia a impureza. Então, o fato deles irem no altar e fazerem uma oferenda e uma prece, eles eram puros. Então, eles eram puros, tinham os corações puros. Mas era tudo externo, tudo coisa material. A pureza mesmo do sentimento do bem, eles não cultivavam. Porque o importante para eles era o exterior, era a matéria. E Jesus veio mostrar esse outro tipo de pureza. A pureza da aceitação, da compreensão, de aceitar o outro, de entender o outro, de que todos somos iguais. Independente do que nós fazemos na nossa vida, todos nós somos filhos de Deus. E todos nós temos em nós a centelha divina. E a pureza do coração é você conseguir enxergar essa centelha divina no outro, independente do que ele é, do que ele fez. É ter aquela perspectiva de, mesmo ele não sendo uma pessoa boa agora, ele tem Deus dentro do coração e ele vai conseguir fazer ter essa pureza um dia. Assim como Deus confia em nós. Porque ele nos colocou aqui sabendo que o nosso grau maior é a perfeição. Como Jesus, que é um espírito puro, ele confiou em nós, ele confia ainda em nós, ele sabe da nossa possibilidade de termos o coração puro e de chegarmos à perfeição. Por que nós não podemos acreditar no nosso amigo, no nosso filho, no nosso pai, na nossa mãe, naqueles que convivem conosco? Por que nós não conseguimos abrir os nossos olhos do bem e enxergar essa centelha divina neles, para que eles, mesmo que demore, essa centelha divina vai aparecer, vai florescer. Porque todos nós temos ela dentro de nós. Pode ser que no momento a gente não esteja usando, ou o nosso companheiro não esteja usando. Não esteja percebendo isso. Mas se nós estamos aqui, estamos procurando o caminho do Cristo, nós já estamos querendo que essa luz da centelha divina em nós ilumine os outros lugares. Mas pelo menos ilumine a nós mesmos primeiro. Para que a gente possa iluminar os outros lugares. E para que a gente possa ter a aceitação do outro como ser também irmão, como nosso irmão. Não somos diferentes. Temos sim culturas diferentes, conhecimentos diferentes, mas se nós, às vezes a gente conversa com uma pessoa e fala assim, nossa, ela é igualzinha a mim. Tem as mesmas, às vezes, situações que as pessoas passam, lidaram de uma forma, você passou a gente passou a mesma situação. E todos nós temos essa possibilidade. Então, a pureza do nosso coração, nós vamos conseguir, tirando o quê? O orgulho. Nós não somos melhor que ninguém. E quantas vezes a gente já falou, né? E a gente ouve, você está pensando que está falando com quem, né? E da gente achar que é melhor que o outro e que a gente pode ter mais que o outro, porque nós somos merecedores de mais coisas. De não dividir o bem que nós temos, o bem de dentro de nós, o nosso amor, a nossa caridade, a nossa humildade, a nossa simplicidade.
Por que os puros de coração verão a Deus? Porque a nossa perfeição é chegar nessa pureza, como Jesus. Será que Jesus vê Deus? Né? A pureza que ele... Então, esses espíritos puros, na escala dos espíritos puros, né? Já chegou a essa perfeição. Nós chegaremos lá. Não sabemos quanto tempo vai demorar. Mas estamos buscando isso. Né? Se estamos aqui, já estamos buscando. Se conhecemos os ensinamentos de Deus e de Jesus, já estamos buscando. Um dia eu pratico, outro dia já fica mais difícil, porque aconteceu alguma situação, né? Difícil. Mas o importante é nós vigiarmos o que nós estamos fazendo, os nossos sentimentos, e perceber no momento em que a gente foi rude, e às vezes rude até que com a gente mesmo. Porque às vezes a gente se cobra tanto, né? Que acaba entrando num processo depressivo de tanto se cobrar, de tanto querer ser perfeito, de tanto querer agradar as pessoas. E nós somos todos iguais perante Deus. O Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, ele nos traz uma leitura que tem o título de Meninos Espirituais. Né? E ele começa falando... Ele dá uma passagem de Paulo aos Hebreus, né? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Então, essa metáfora que ele usou do leite, né? E ainda sermos crianças espirituais, bebês espirituais, né? De precisarmos do leite e nós conseguimos somente digerir o leite, né? Como alimento da nossa alma. Que ele usa o leite como uma coisa básica para que a gente possa crescer espiritualmente. Então ele fala que os meninos espirituais ainda estão se alimentando com leite. Né? Ele começa. Na apreciação dos companheiros de luta, que nos integram um quadro de trabalho diário, é útil não haja choques, quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. O que ele demonstra aqui para nós? Que cada um de nós está num processo evolutivo. E lógico que quando a gente está num grupo, seja familiar, no trabalho, vão ter choques de opiniões. E assim, um vai saber mais que o outro em termos de conhecimento, não de sabedoria ou de amor, mas vai ter um pouco mais de conhecimento em determinada área, em determinada parte. Né? Então, a ignorância do outro, vamos dizer assim, que a gente saiba que isso não tenha choque, que a gente não julgue o outro por isso. Que a gente se disponha através, se nós já não estamos nos alimentando com leite, que a gente possa auxiliar a esse a aprender a não se alimentar mais com leite. E ele continua. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancial divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Todos nós precisamos um do outro. Não importa o quanto somos sábios, o quanto temos conhecimento. O que ele fala aqui, olha, que quando nós clareamos, a fim de que a sombra receba a luz, quando nós percebemos a obscuridade em algum companheiro nosso, algum irmão, que nós possamos doar um pouco dessa luz que nós já temos de conhecimento, de amor, porque essa mesma luz vai nos glorificar. O que ele coloca aqui. Para que essa mesma luz seja glorificada, para que nós possamos cada vez mais chegar à pureza do nosso coração.
Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Né? Então não existem sábios ou ignorantes. Existem pessoas que podem tirar a obscuridade da outra através da luz que já recebeu. Continuando. Os discípulos da boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado a nutrir a alma. No entanto, não desprezam outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Quando nós buscamos o nosso conhecimento, porque aquilo vai nos acrescentar, quando nós nos aprofundamos naquilo que queremos conhecer e temos esse conhecimento, quantas vezes a gente foi intolerante com aquele que não sabe? Não é? Mas ele está, como ele fala aqui, ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Às vezes a gente quer que a pessoa entenda uma coisa que ela não está em condições ainda de entender. E fica difícil a convivência porque ela está em outro grau de evolução espiritual. Estamos falando somente da evolução espiritual. Então, para ela, o entendimento daquilo que para nós é claro se torna difícil, porque ela tem outra vivência, outro conhecimento, outra forma. E às vezes a gente quer que a pessoa entenda rápido como a gente. Um exemplo simples é quando a gente vem buscar a doutrina, uma doutrina que a gente que a gente gosta, que nos fala a verdade, que é o que nos alimenta a alma. A gente fica tão empolgado com aquilo que quer passar para o outro, mas às vezes o outro não está preparado para ouvir aquilo que nos trouxe aquela felicidade, aquela paz. A gente vai falar e ele vai... Porque não é o momento dele ouvir. Ele simplesmente, como diz Emmanuel, para ele o leite é o que está trazendo o conhecimento que ele necessita naquele momento. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Nosso pensamento julga automático. É impressionante. Parece que nós somos feitos para julgar o outro. Quando é assim, mesmo que a gente não fale. Mas, por exemplo, a gente vê a pessoa que não está entendendo e a gente fala, caramba. E fora que a gente não vai ter no paciente. Mesma coisa de ensinar alguém um trabalho novo, né? A gente que está por dentro do que a gente sabe, parece que a pessoa vai entender tudo que a gente está falando. Faz assim, faz aqui, põe essa tecla, agora você vai ver na tela o negócio, que agora nós estamos nessa época, né? Você vai ver o negócio na tela. Celular, né? Criança ensinar celular a idoso. Vamos pôr isso daí, que eu já passei por isso, né? Não estou entendendo nada. Fala devagar. Fala o passo a passo, para que eu possa compreender aos poucos, né? E tomando, não o leite, mas o leite, vamos pôr um leite com chocolate, né? Café com leite, até chegar no pãozinho com manteiga, pegando o que Emmanuel está falando aqui, não é? Se sua mente pode librar no voo mais alto, não se esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estivesses longo tempo contemplando a plumagem. É lindo, né, que ele fala aqui. Então a gente esquece que a gente passou pelo mesmo processo do outro, que a gente não aprendeu as coisas assim, né? A gente esquece esse processo, porque a gente quer que o outro seja mais rápido, né? Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia e, porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. É uma passagem muito profunda, né? Se a gente colocar na nossa vida, todo esse processo, quantas vezes a gente só tomava leite?
E as pessoas queriam que a gente tomasse com café já, né, com chocolate, a gente não conseguia entender. E como era difícil, né, a gente passar por tudo isso. Então, quando a gente fala de pureza do coração, será que ainda somos meninos espirituais, como Emmanuel fala? Será que estamos na outra condição de adultos espirituais? Se já temos todo esse conhecimento, toda essa parte? Se nós não buscarmos essa pureza da simplicidade, né, e da humildade em todas as situações, a pureza de coração vai demorar um pouquinho para chegar. É trabalhoso, a gente sabe disso, né? Porque quanto é difícil a gente olhar para dentro de nós mesmos e procurar a mudança necessária. Mas Deus confia na gente, não é? Deus não confia que vamos chegar à perfeição? Ele nos criou para que chegássemos à perfeição. Jesus não veio com todo aquele amor e nos falou que somos capazes de fazer o que Ele fez e muito mais? Por que a gente duvida da nossa capacidade? De um dia, sim, conseguir deixar que o bem nos domine, independente das situações que nos aconteçam. E que a gente consiga ver no outro sempre a melhor parte. O que ele tem de bom, a centelha divina que ele nos traz. Assim como nós gostaríamos que as pessoas vissem em nós também essa centelha divina, que por hora fica adormecido, como está no outro. Mas a gente sabe que tem. E por situações ou por invigilância, a gente acaba deixando às vezes de lado. E que a gente consiga entender isso no outro. Porque quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é necessário que a gente se ame, que a gente busque em nós esse processo, para que a gente possa sim chegar a essa pureza. Não desistir de nós, enquanto centelhas divinas, para chegarmos a essa pureza de coração. Nós conseguimos, com certeza. Não confiando nisso, Deus mandou Jesus, o Espírito puro, puríssimo, que veio aqui, se tornou homem, veio à carne para poder nos mostrar esse caminho. E nos mostrou de uma forma linda e maravilhosa. Embora nós não tenhamos reconhecido na época todo esse ensinamento que ele nos trouxe. Mas é tão valioso que há mais de 2000 anos nós estamos aqui falando dele e procurando seguir os seus ensinamentos. Então que nós possamos sim acreditar em nós, que somos capazes. Não estamos sozinhos. Muitos amigos espirituais vivam por nós e nos auxiliam. E muitos amigos na Terra também torcem por nós, né? E nos auxiliam nessa caminhada. Possamos acreditar nisso. Para que nós possamos... Porque ele já disse que a felicidade não é desse mundo. Mas a gente pode ir conquistando momentos felizes para que a gente possa chegar à felicidade divina, que é ter puro coração e chegar a Deus, a ver Deus. Olha que maravilha. Vamos confiar? Vamos buscar essa força aí dentro de nós e vamos para frente? Confiar nisso. E que Jesus, nesse momento, possa nos envolver na sua luz, trazendo todo o fortalecimento necessário. Assim como Ele trouxe em nós a força, veio mostrar para nós que nós somos capazes de amar, de sentir o bem, de praticar o bem, de ser bom, acreditando sempre que Ele é o nosso mestre, nosso amigo, e que Deus, nosso Pai, nos auxilia em cada momento da nossa caminhada. Não interfere no nosso livre-arbítrio, mas está sempre de braços abertos para nos auxiliar. Que possamos acreditar em nós e deixar que a centelha divina nossa possa ver no outro a centelha divina e tenhamos sim o amor incondicional para seguirmos em frente à perfeição e ao mundo feliz que Ele nos disse. E que possamos nesse instante, através do amor que nos une e que nos fortalece,
vibrar intensamente, deixar fluir dos nossos corações o melhor dos sentimentos de amor, de fraternidade e paz, para que os amigos espirituais aqui presentes possam levar onde seja mais preciso neste momento, abençoando e envolvendo a todos que sofrem, sejam de males físicos ou espirituais, trazendo a paz e a serenidade necessária. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muito obrigada a todos, que tenhamos uma noite de paz, de amor e de serenidade.